No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Todas as empresas têm início com a formalização do contrato social entre os sócios. É muito comum que os empreendedores deixem essa responsabilidade apenas na mão do contador e não sabe o que deve ser debatido para a confecção do mesmo. Acompanhe as dicas da contabilista Fabiana Scandiuzzi sobre o tema. No quadro Pequena Notável, conheça uma pequena empresa paulista que desenvolve máquinas para que os restaurantes possam produzir suco de laranja com baixo investimento. De acordo com o indicador divulgado pela Serasa Experian, os pedidos de falência requerida apresentaram queda no primeiro trimestre de 2013. Veja quais foram os fatores que ocasionaram essa queda com o economista Carlos Henrique de Almeida. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o professor doutor da Faculdade de Economia e Administração da USP, Wellington Rocha. Todas as empresas têm início com a formalização do contrato social entre os sócios. É muito comum que os empreendedores deixem essa responsabilidade apenas na mão do contador. O contrato social vai conter as principais cláusulas que a legislação determina e que vão regulamentar o negócio, que vão dar perante terceiros a notoriedade de aquela pessoa jurídica existe. Exemplo de algumas cláusulas importantes que devem conter no contrato social: endereço, o objeto social, quem são os sócios que estão estipulando e desenvolvendo aquele negócio, quem administra a sociedade, qual é o capital social, ou seja, o dinheiro que os sócios vão envidar no começo das atividades para conseguir fazer com que ela tenha recursos para ter o seu início prosperando. A cláusula de administração é uma das cláusulas mais importantes do contrato social. É através dela que vai ficar mencionado quem vai ser o administrador, ou seja, quem, na qualidade de pessoa física, responde pela pessoa jurídica que foi constituída. Essa pessoa física, ela pode ou não ser o empresário que consta como sócio. Via de regra, acaba sendo. Não necessariamente uma sociedade tem um único administrador, ela pode ter um ou mais. A cláusula de sucessão, ela trata de um tema que muitos, na hora que estão elaborando o contrato, não gostam de pensar, que é, na ausência de um dos sócios por morte, como que vai haver a sucessão? Os herdeiros entram ou não entram no contrato social? Os herdeiros vão ou não fazer parte do dia a dia da empresa? Essas foram algumas dicas entre várias outras que deverão ser analisadas ao montar o seu negócio. Consulte sempre profissionais competentes. Há pouco mais de 16 anos no mercado, esta pequena indústria paulista fabrica máquinas de suco de laranja com baixo investimento para restaurantes e padarias. Como a gente já vinha com uma empresa de pequeno porte e fabricávamos pequenas máquinas para o pessoal começar um negócio, eu participei de uma feira na Espanha e trouxe a ideia das máquinas de suco de laranja. Foi aí que nós começamos a aperfeiçoar e fabricá-las aqui no Brasil. A empresa possui um showroom onde é possível fazer a demonstração das suas máquinas. Quando nós começamos, tínhamos dificuldade, sim. Começamos pequeno. Na época eu consegui um dinheiro emprestado para poder começar o negócio, né? E foi a maior dificuldade da gente na época é ter gente para trabalhar com a máquina, porque é um produto que requer mão de obra especializada. Então essa foi a maior dificuldade da gente, até montar toda uma linha de produção para poder atender o mercado com qualidade, que a nossa máquina tem qualidade e é tudo fabricado por nós mesmos. Um dos grandes diferenciais da empresa é dar total assistência para os clientes do momento da compra até o período de manutenção das máquinas. Bom, o nosso produto, por ser totalmente nacional, essa é a grande diferença.
Nós não dependemos de nada, de fora, de produto importado. A nossa máquina é totalmente mecânica, não dependemos de nada eletrônico. Isso para quem consome, tem uma máquina, no interior, por exemplo, do Brasil, lugares longe, ele tem que estar com a máquina funcionando sempre muito bem. Esse é um diferencial nosso, na qualidade, durabilidade da máquina, a garantia. Isso, para quem está comprando a máquina, é segurança. Esta é uma pequena empresa que se faz notável através de ideias inovadoras e vem conquistando o seu espaço em todo o mercado nacional. Recentemente, a Serasa Experian divulgou uma pesquisa cujos pedidos de falência requerida apresentaram queda no primeiro trimestre de 2013. Quais foram os fatores que ocasionaram essa diminuição em relação ao ano anterior? Bom, os pedidos de falência recuaram nessa relação primeiro trimestre de 2013, ante igual período de 2012, por conta da redução na inadimplência do consumidor e também na melhoria da atividade econômica aí do final do ano passado, agora até março. Há aí um quadro melhor para a economia. Lógico que essa recuperação não é abrangente, não está acontecendo em todos os setores da economia. Ainda acontece de forma localizada, mas a expectativa é de que com o tempo acabe aí abordando todos os setores. Apesar da queda nas falências requeridas, houve um aumento nas falências decretadas. Por que isso aconteceu? E isso porque as empresas tiveram aí um período muito difícil. Como a recuperação econômica não é abrangente, muitas empresas ainda encontram dificuldades. E mais, no caso das micro e pequenas empresas que estão sobretudo no setor do varejo e serviços, mesmo que tiveram aí, comparativamente à indústria, um desempenho melhor, ainda sofrem muito com a inadimplência do consumidor. E isso afeta seu fluxo de caixa e faz com que sua participação nas recuperações judiciais ainda seja maior. Quais são as perspectivas para os próximos meses? A perspectiva para os próximos meses é de que, com o melhor andamento da economia, a atividade econômica melhorando, acabe trazendo também melhoria para o fluxo de caixa das empresas. Isso porque a economia crescendo, se vende mais, gera-se receitas e isso facilita a vida das empresas. Claro que aparece aí um componente que pode ser problema, sobretudo para as micro e pequenas empresas, porque os bancos estão mais seletivos no crédito e a inflação crescente significa custo empresarial maior. Continue atento a todas as informações dadas para acompanhar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas do Brasil. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje, ele é doutor em controladoria e contabilidade pela Universidade de São Paulo, com concentração em gestão estratégica de custos. Ele é também formado pela Harvard Business School em aplicação do método do caso no ensino de administração. É também professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA-USP. É o Dr. Wellington Rocha, que muito nos honra com a sua participação. A honra é toda minha, eu agradeço pelo privilégio de poder estar aqui. Prazer é nosso. Professor, o que vem a ser a FEA-USP? A FEA-USP é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, portanto, uma das várias dezenas de unidades da Universidade de São Paulo, né, que é uma universidade, uma das 3 estaduais, sim, e que ensina basicamente em 3 frentes, né? Como o próprio nome da unidade diz, nós atuamos na área de economia,
administração e controladoria e contabilidade, além de atuar também mais recentemente. Bem, muito se fala sobre sobrevivência de empresas, insolvências, etc. E quando a gente vem no frigir dos ovos, nós chegamos numa coisa chamada custo. É verdade. O senhor é um especialista nessa matéria, nesse tema. Isso, é. Qual a importância do custo numa empresa? Se me permite, claro, esclarecendo inclusive que especialista em gestão e mensuração de custos, mas não que o custo em si seja um fim em si mesmo. Claro. Né? É claro que a gestão de custos, nós entendemos que ela é necessária para a sobrevivência, para a competitividade das empresas, micro, pequenas e médias, especialmente, que sofrem mais com essa questão. Mas que a gestão do custo em si mesma, ela não se exaure. Ela é necessária para garantir ganhos, lucratividade, competitividade. Né? Isso é muito importante que se frise. Nós não vamos gerenciar, por exemplo, o consumo de energia na nossa casa, por exemplo, porque é bonito gerenciar a energia, mas porque nós somos limitados por um salário, especialmente, se me permite dizer, nós professores mais ainda, nesse sentido, verdade. Não é verdade? Então nós temos que nos adaptar a essa realidade. E com as empresas não é diferente. Não, elas têm a sua receita, o seu faturamento, digamos assim, num linguajar mais compreensível, a sua receita limitada pelo que o mercado permite. É verdade. Daí a necessidade de controlar os custos para garantir a sobrevivência dessas empresas. Bem, o mundo real, o mundo da micro e pequena empresa, muitas delas não têm acesso a essa informação. Muitas delas não sabem como proceder. Muitas não sabem o que fazer. Como é que ela pode acessar a FEA-USP e se a FEA-USP tem alguma porta de entrada para essas pessoas? Com certeza tem sim. A FEA-USP tem no mínimo 2 portas que estão abertas à comunidade empresarial, especialmente a esse segmento de micro, pequenas e médias, que eu diria são as seguintes. Primeiro, a FEA Júnior. A FEA tem uma empresa júnior que é muito bem administrada por seus alunos e aí eu diria não só na gestão de custos, mas na gestão da administração em geral. Claro. Quer seja na área de marketing, na área de gestão de pessoas, enfim, no planejamento, na gestão de operações. Né? Que, aliás, é o que faz uma empresa sobreviver, é o conjunto. Perfeitamente, exatamente, a tal da famosa visão sistêmica. É verdade. Então a FEA Júnior, ela está apta, né, a orientar o micro, pequeno e médio empresário em todas essas frentes. No que se refere mais especificamente à nossa área, que é a área de gestão e mensuração de custos, nós temos um laboratório lá na FEA, que é coordenado por mim. Esse laboratório se reúne regularmente uma vez por mês e está totalmente aberto a receber os empresários para trocar ideias, para inclusive colaborar na construção dessa ponte, né, entre a universidade e o mundo empresarial. E afinal de contas é a razão de ser da universidade. Claro. Agora, professor, como é que se chega à FEA? A FEA fica dentro da USP? Da cidade universitária. A FEA, vamos nos situar melhor aqui. A FEA é muito bem colocado. Na verdade, existem na Universidade de São Paulo 2 FEAs. Muito bem lembrado, me fez recordar disso agora, até agradeço pela sua lembrança. A FEA, a mais tradicional, digamos assim, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Campus Capital, São Paulo. Isso. Mas também, já de cerca de uns 20 anos para cá, né, ou seja, mais recentemente, a FEA Ribeirão Preto. Isso. Porque a USP está presente em vários municípios do estado. E em Ribeirão Preto tem também a FEA USP. Agora, a nossa, que está aqui mais próxima, que é São Paulo, assim, aqui na cidade universitária, no Butantã, né? Zona oeste da capital. Então, chegando ali na cidade universitária, procurando a FEA, ela é bastante conhecida dentro da cidade universitária, que é, por sua vez, uma cidade. Né? E é verdade. Com praticamente 100 mil pessoas circulando diariamente por ali. Então, dentro da USP, nós estamos ali num conjunto de, se não me engano, 6 ou 7 prédios. Né? Então, dentro da USP, Faculdade de Economia, temos lá a área de administração, um prédio, controladoria e contabilidade, outro prédio. Agora, o cidadão, pequeno empresário, microempresário, ele chega e ele fala, onde fica a FEA? Tem 6 ou 7 prédios. Que lugar que ele se deve procurar para poder chegar ou ao laboratório ou
A FEA Júnior. A FEA Júnior, se não me falha a memória agora, depois de uma certa idade pode falhar. Não, pelo amor de Deus. Mas se não me falha a memória, ela está no prédio denominado FEA 5, a FEA Júnior. E o nosso laboratório de gestão de cursos está localizado no FEA 3. Os edifícios da FEA são assim, FEA 1, 2, 3, etc. Nós estamos no FEA 3 com o nosso laboratório, que é o Departamento de Contabilidade e Atuária, que cuida dessa parte de controladoria. Planejamento, orçamento, custos, contabilidade principalmente. Então, qualquer um pode ir lá, procura na secretaria. Tem algum site ou algum telefone? É esse que está passando aqui na nossa tela? Exatamente aqui embaixo. Os telespectadores podem ver o endereço na internet, o telefone também. Né? Então é só entrar em contato por telefone ou por e-mail. E no caso do laboratório, agendar uma visita e consultar as datas de reuniões. Claro. Né? Só para dar um exemplo, depois de amanhã. E está aberto para quem quiser ir. Exatamente. Agora, quando se fala em laboratório, quando se fala da FEA, nós estamos falando de pessoas que têm um curso universitário, uma formação universitária, que podem até fazer cursos na FEA. E os que não têm um nível universitário, curso universitário, podem e devem acessar a FEA Júnior. Isso. Essa informação é correta? Exatamente. Agora vamos voltar lá para a nossa especialidade. Professor, o senhor que tem uma abrangência internacional. O senhor, claro, fez Harvard Business School, uma das melhores do mundo, está na USP, é professor na USP, uma das melhores universidades do nosso país, também no ranking mundial, ela consta lá. Qual o maior desafio na avaliação da universidade quando se fala de transmitir esse conhecimento acumulado para micro e pequenos empresários? Eu concordo totalmente com essa sua preocupação. Para muitas pessoas, infelizmente ainda, parece que é um mundo distante, o mundo da universidade. Agora, fazendo essa ponte, tentando levar o conhecimento a todos os segmentos da sociedade, especialmente o segmento empresarial, se me permite uma pequena experiência que a gente vem vivendo recorrentemente, insistentemente. As micro, pequenas e médias empresas, muitas vezes, como todos sabem, a taxa de mortalidade dessas empresas, em primeiro lugar, é uma taxa muito elevada. É muito elevada. E uma das principais razões, né, dessa alta taxa de mortalidade é a falta de planejamento, orçamento e controle dos seus custos. É verdade. Né? Então, o que eu diria, assim, uma preocupação nossa de transmitir a essa comunidade, não há necessidade de nenhuma coisa super sofisticada, implantação de sistemas, ERPs caríssimos, né, sistemas de informação muito caros, não. Muitas vezes nós temos observado que o simples hábito do micro, pequeno e médio empresário, se ele começar com o simples hábito de tentar estimar os seus gastos para o próximo mês, por exemplo, é um exercício relativamente simples, já é o primeiro passo para que ele possa compreender esse processo de planejamento, que pode depois se tornar um pouquinho mais sofisticado. Ele pode ser altamente sofisticado. Exatamente. Né? Quer dizer, ele vai numa escala de gradação até níveis que, aliás, o senhor é um dos especialistas do tema, mas, assim, no mais alto nível, desde o primário. Se me permite, concordo totalmente, claro. mas também, por outro lado... O importante é o beabá, é começar. Ainda recentemente, eu li nos jornais uma declaração de um empreendedor, um rapaz jovem, que está indo muito bem, né? E ele disse o seguinte, colocou na camiseta, inclusive, e divulgou a todos, falou, eu não sou um homem de negócios, eu sou um artista, eu sou um criador de produtos e soluções para os meus consumidores. O que eu quero dizer é que isso é muito importante no seguinte sentido. Nós estamos aqui defendendo um processo de administração um pouco mais organizado, um orçamento bem feitinho, um controle de custos, mas isso não pode, em hipótese alguma, não deve sufocar o espírito criador do empresário. Claro. Vamos deixar isso muito bem claro. Ele não pode colocar isso como sendo a coisa mais importante da sua vida. Isso é uma ferramenta indispensável. É um meio e não um fim. Isso. Então ele tem que ter o foco no negócio, na sua criatividade, na busca de soluções para a sua clientela. E então vem, como o senhor disse muito bem, como um meio para a gestão e não deixar que a empresa venha a perecer precocemente. O senhor colocou com muita propriedade que desde o controle mais simples, o controle mais elementar de custos,
até a ponta mais sofisticada que existe de gestão com sistemas que fogem à possibilidade de qualquer micro ou pequena empresa pelos investimentos necessários. Agora, a sua experiência acumulada. O senhor deve ter visto muitos casos em que o conhecimento acumulado, retransmitido através do seu conhecimento para alunos, para empresas, para a escola, trouxeram resultados muito bonitos para as empresas. As empresas se deram bem porque adotaram a ciência, adotaram métodos profissionais. Qual a sensação de olhar para esse resultado? Dúvida, a sensação é a melhor possível, um sentimento de realização profissional, né? É o que nos inspira, né, a entrar na sala de aula 2, 3 vezes por semana e passar aos jovens, né, essa experiência e muitas vezes receber esse feedback, quer dizer, alguém que conversou com o seu pai, com o seu tio e passou aquela visão e volta e diz, olha, a empresa agora melhorou a partir do momento que começou a utilizar alguns fundamentos, ainda que muito iniciais, né, desta gestão um pouco mais, eu nem diria muito profissionalizada, mas mais organizada, né, mais metódica. Ou seja, fazer é importantíssimo e controlar é tão importante quanto para garantir o sucesso. Sem dúvida, e controlar. Agora, não existe isso, é um princípio clássico na administração, não se controla aquilo que não se planeja. Então, se você não planejou, não pensou naquilo um pouquinho antes, um passo antes, um dia antes, uma semana antes, você não vai saber se foi bem ou foi mal. Então, o planejamento e o controle são como faces da mesma moeda. Nós chegamos ao final do nosso tempo e pediríamos as suas considerações finais. Eu sou muito grato pela oportunidade de poder ter estado aqui para dar esse recado e convidar mais uma vez ao público interessado que nos procure. A Universidade de São Paulo é uma universidade pública que funciona com recursos públicos, basicamente o ICMS do Estado, e nós queremos e precisamos dar um retorno à sociedade. Nós agradecemos muito a sua participação, professor Wellington Rocha, e aqui eu queria deixar a mensagem final. Agora vocês sabem por quê. Todos se curvam perante o imperador do Japão. E o imperador do Japão se curva perante uma única classe, a classe do professor. E hoje vocês viram o porquê. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!